Olá, sejam bem-vindos ao canal E a História. Hoje vamos falar do período regencial, de 1831 a 1840. Foi um dos momentos de maior confusão e instabilidade na história do Brasil, sendo frequentemente chamado por historiadores como a década anárquica ou um período de experiência republicana em meio à monarquia. Pois é, essa era a grande pergunta no ar. Como é que um império se sustenta sem um imperador no trono? Essa era a sinuca de bico que o Brasil enfrentava depois que Dom Pedro I abdicou em 1831 e deixou para trás o filho dele de apenas 5 aninhos como herdeiro. Imagina a situação: um trono vago e um país inteiro em suspense. É exatamente como o grande historiador José Murilo de Carvalho coloca. Esse período foi, na prática, um gigantesco e turbulento laboratório político. Uma década inteira que iria testar os limites da unidade do Brasil. Então, vamos lá. Com o imperador fora de cena e um herdeiro que mal sabia ler, surgiu uma crise de legitimidade gigantesca. Quem, afinal de contas, ia mandar no Brasil? Esse vácuo de poder era um convite ao caos. A Constituição até tinha uma regra para isso, né? Dizia que uma série de regentes deveria governar o país. Só que o problema era o tempo. Mais de uma década pela frente até o menino virar adulto. Era uma solução temporária para um problema que parecia permanente. E claro, onde tem vácuo de poder, tem disputa. Imediatamente começou uma briga intensa pelo controle do país entre 3 grandes grupos políticos. Cada um deles, claro, com um projeto completamente diferente para o Brasil. E essa arena política era bem dividida. Pensa assim, de um lado, os restauradores, os caramurus, que queriam a volta de Dom Pedro I, basicamente voltar ao que era antes. No meio do campo, os liberais moderados, os chimangos, que queriam manter a monarquia, mas com menos poder para o imperador e mais para o parlamento. E na outra ponta, os liberais exaltados, ou farroupilhas, que chutavam o balde. Queriam muito mais autonomia para as províncias e alguns até falavam abertamente em república. O clima político, como dá para imaginar, fervia. E no começo desse jogo todo, quem levou a melhor foram as facções liberais. Eles conseguiram emplacar uma série de mudanças que apontavam para uma direção bem clara: a descentralização do poder. O grande marco dessa fase foi, sem dúvida, o Ato Adicional de 1834. Na prática, ele deu um poder inédito para as províncias. Elas agora podiam criar suas próprias leis, cuidar dos seus próprios assuntos. Era uma aposta ousada num Brasil menos centralizado, mais federalista. E o governo do regente Feijó foi a personificação dessa nova era. Ele era o rosto desse experimento liberal. Só que, como a gente vai ver, essa aposta na liberdade não demorou para encontrar uma oposição violenta e, bom, uma explosão de revoltas. Pois é, em vez de trazer harmonia, o experimento liberal acabou abrindo a caixa de Pandora. As tensões que estavam ali, borbulhando por todo o país, simplesmente explodiram em rebeliões abertas. E aqui a gente tem a dimensão do problema. O país estava literalmente em chamas, do norte ao sul. Da cabanagem, lá no Grão-Pará, uma revolta popular motivada pela miséria, até a Guerra dos Farrapos, no sul, liderada pela elite por questões econômicas. E no meio disso tudo a gente teve revoltas como a dos Malês em Salvador, uma luta por liberdade. Era o Brasil se mostrando em todas as suas contradições e conflitos. E a resposta do poder central foi brutal. A repressão a essas revoltas, principalmente as populares como a cabanagem e a balaiada, foi de uma violência absurda, com milhares de mortos. Era um recado bem claro da elite. A ordem e a unidade do país seriam mantidas a qualquer custo. Diante desse cenário de caos total, com o Brasil ameaçando se partir em vários pedaços, o pêndulo da política deu uma guinada violenta para o outro lado. O medo da desintegração falou mais alto. Começava ali a chamada regressão conservadora, liderada por Araújo Lima. A ideia era bem simples: chega de autonomia, chega de liberalismo. Para salvar o país da anarquia, era preciso centralizar o poder de novo, e rápido. E essa imagem aqui resume perfeitamente essa virada. A Lei de Interpretação do Ato Adicional de 1840 foi o golpe de misericórdia no projeto liberal. Ela basicamente esvaziou a autonomia que o Ato Adicional tinha dado lá em 34. O poder que tinha sido distribuído agora era puxado de volta com força total para o Rio de Janeiro. A experiência liberal tinha acabado. Só que o país continuava um barril de pólvora. A pergunta que não queria calar era: tá, mas e agora? Como é que a gente para essas guerras? Como é que se restaura um mínimo de ordem e legitimidade? E a solução encontrada foi, para dizer o mínimo, dramática. Uma manobra política conhecida como golpe da maioridade.
A ideia era simplesmente antecipar a maioridade do príncipe Pedro de Alcântara. Com 14 anos, ele seria declarado imperador. E assim, em 1840, com a coroação de um adolescente, o caótico período regencial chegava ao fim. Mas o seu legado, as suas lições e as suas cicatrizes iriam definir a próxima era da história do Brasil. A coroação do jovem imperador foi vista como a única saída, a única forma de restaurar um símbolo de unidade, uma autoridade central que pudesse finalmente pacificar a nação. A ordem, imposta de cima para baixo, vencia a desordem que vinha de todos os lados. Então, para a gente amarrar tudo, o que a gente aprende com essa década turbulenta? Primeiro, que a regência foi um teste de fogo para a unidade do Brasil. Segundo, que a tentativa de dar mais liberdade e autonomia para as províncias deu muito errado, gerando caos. E terceiro, e mais importante, o medo desse caos convenceu a elite de que só uma monarquia forte e centralizada poderia manter o país inteiro, e foi essa ideia que preparou o terreno para o longo e estável Segundo Reinado. E fica aqui a reflexão final. Toda essa confusão, todo esse caos, serviu para forjar uma nação mais forte? Ou, no fim das contas, só serviu para consolidar o poder da elite que já mandava no país? É um debate que continua até hoje. Obrigado por assistir. Por favor, deixe sua curtida e se inscreva no canal IA História, tanto no YouTube quanto no TikTok.